pensar uma igreja antirracista, eu acho que é pensar uma igreja que ela precisa rever as suas raízes. Este que você acaba de ouvir é Jackson Augusto. Ele é um comunicador, ativista social e idealizador do projeto Afrocrente no Instagram, onde ele reúne posicionamentos antirracistas. Jackson também faz parte do Movimento Negro Evangélico, também conhecido como MNE, organização que surgiu em 2003 com o objetivo de promover uma releitura bíblica por meio da teologia negra e resgatar o protagonismo negro dentro do cristianismo. Religião monoteísta, com origem no Oriente Médio, com mais de 2 bilhões de seguidores e que tem na figura de Jesus Cristo o elemento central da devoção. Parece contraditório, mas a teologia negra não é hegemônica dentro de uma igreja frequentada na maioria por pessoas negras. Institucionalmente, a igreja evangélica sempre teve como figuras proeminentes, aqui no Brasil, pessoas brancas e fundamentalistas. Essa formação histórica forçou o MNE a lançar uma campanha em 2024 em que questiona qual foi a postura institucional das igrejas evangélicas históricas diante da escravidão aqui no Brasil. Foram 388 anos de escravidão, mas e você? Onde estava? Onde estava quando negros e negras eram açoitados, mulheres abusadas, filhos vendidos? O manifesto faz parte de um esforço de buscar construir uma igreja evangélica menos racista e mais próxima da identidade do povo brasileiro. E isso não é um movimento aleatório. Em fevereiro de 2024, um pastor fundamentalista que defende a permanência da escravidão no mundo contemporâneo foi convidado para um importante congresso evangélico que acontece sempre no período do Carnaval em Campina Grande, na Paraíba. O caso repercutiu na imprensa e muitos evangélicos reagiram. A crítica forçou a organização do evento a desconvidar o pastor, sem fazer uma autocrítica sobre o processo. Casos como estes fazem com que Jackson acredite que há um longo caminho para que os espaços evangélicos consigam ser antirracistas. Não dá para ser uma igreja antirracista continuando a se encontrar de uma maneira branca. Eu sou Afonso Bezerra e este é o terceiro e último episódio da série Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil, produzida pelo Brasil de Fato e que busca narrar o crescimento evangélico. E como os negros que estão inseridos nesse grupo se articulam na luta antirracista e organizam frentes em defesa do Estado Democrático de Direito, destoando da estratégia fundamentalista de muitas igrejas e abrindo uma fresta progressista dentro do cristianismo protestante. Nós cremos no Jesus que foi torturado e morto. Não compactuamos com a violência. O pastor Bruno Aguiar atua na Igreja Batista dos Butrins, em Olinda, e também pode ser considerado uma das vozes divergentes dentro do protestantismo. Ele tem se dedicado a construir uma igreja mais próxima das periferias, conectada com a defesa da democracia, dos direitos humanos e ativa no combate ao racismo. Estar nesse lugar me fala e me diz que um corpo negro ele pode ocupar outros espaços, que não os espaços da senzala, por exemplo. Os espaços de poder, eles são espaços majoritariamente brancos e separados por homens brancos que estão dizendo como deve acontecer o poder. Eu não estou aqui pelo poder, mas para quebrar essa lógica de poder. Para os evangélicos ditos progressistas, denunciar o racismo tem sido um desafio dentro das igrejas, a começar pela falta de compreensão de que o ataque ao outro por causa da cor da pele é um crime. O comando consolidado entre pessoas brancas tem interceptado os debates sobre as consequências do racismo. Ailce Moreira tem uma receita para superar esse obstáculo. Existe uma discussão social sobre racismo, mas que muitas vezes não alcança o crente e a crente, porque alcança aquilo que é tido como pecado, né? E quando a gente coloca o racismo no lugar do pecado, né, no lugar de acepção de pessoas, que é justamente o contrário do que a Bíblia traz, como o reino de Deus ser um lugar em que não há acepção de pessoas, a gente tem um ganho, né, de entendimento teológico, de compreensão das escrituras.
Para isso, os núcleos antirracistas têm apostado no resgate da chamada teologia negra da Bíblia. Ela surgiu na década de 60 nos Estados Unidos a partir da atuação do pastor James Cone. Ele questionava se a igreja, liderada por pessoas brancas, de fato representava algo significativo para as pessoas negras. Com isso, Cone começou a se conectar com o movimento Black Power e com Martin Luther King para resgatar as origens africanas dos cristãos americanos. A teologia negra feminista, ela possibilita uma releitura bíblica, né, trazendo para a centralidade da reflexão a experiência do negro e da negra, trazendo a experiência enquanto elemento importante para o que a gente poderia chamar de uma outra hermenêutica, uma outra interpretação da Bíblia. Esta é Valdenice Raimundo. Ela é assistente social de formação, atua como professora de serviço social e faz parte da Pastoral da Negritude Rosa Parks, na Igreja Batista de Coqueiral, na zona oeste do Recife. Valdenice tem sido uma voz atuante no combate ao racismo dentro das igrejas e articulado uma importante mobilização antirracista conectada ao movimento negro evangélico e à rede de mulheres evangélicas. O trabalho que ela toca tem sido muito importante para rever o lugar de pessoas negras na história bíblica. Através de uma releitura popular da Bíblia com base na teologia negra, se destacam as paisagens africanas e os personagens negros nas passagens da Bíblia. Se a gente não faz uma interpretação bíblica que liberte o outro e a outra, que não haja uma interpretação bíblica que favoreça ou privilegie um em detrimento do outro, isso não é justo, não é justiça. Na minha concepção, não existe prática religiosa sem prática política. Não tem... Bárbara Aguiar demonstra que as teologias feminista e negra permitem uma prática religiosa também para fora das igrejas e abre uma janela para as divergências políticas contra o fundamentalismo religioso. Eu não posso ser uma igreja para dentro das paredes, eu preciso ser para fora. Se eu sou uma igreja para dentro do templo, para dentro das paredes, eu vou fatalmente ser uma igreja que não consigo exercer um papel relevante para os diversos problemas e questões sociais que, enquanto sociedade, o Brasil enfrenta. Há décadas que existem organizações políticas de evangélicos em defesa da democracia. Dentro da própria teologia da libertação também havia a representação política de igrejas protestantes. No final dos anos 80, religiosos presbiterianos ajudaram a fundar o MST. Não é uma relação estranha, tal como os fundamentalistas tentam fazer parecer. Essa tática de atacar forças progressistas ganhou nova força nos últimos anos e tem uma estratégia discursiva própria, ligada ao avanço do neoliberalismo econômico e à ascensão de figuras conservadoras na política. Novos movimentos surgiram dentro das igrejas evangélicas, em especial a partir da eleição de Jair Bolsonaro em 2018, para defender a democracia, as instituições, os direitos humanos e a vida do próprio povo brasileiro. Jackson Augusto, do Movimento Negro Evangélico, retorna ao nosso papo para explicar que essa postura crítica não é um elemento inédito entre evangélicos. Antes da gente se definir como evangélico, a gente já se definia como protestante. Então a gente existe porque a gente resolveu protestar. Protestar contra o Estado, protestar a favor de um Estado laico. E pensar protestantismo, pensar evangelicalismo, é pensar justamente esse processo da reforma protestante. É pensar uma postura crítica diante do Estado brasileiro. O pastor Bruno Aguiar explica como a centralidade na figura do pastor contribui para a força do discurso fundamentalista e como nos últimos anos esse discurso foi direcionado para atacar as forças progressistas. Assim como aconteceu na política, na igreja também. As pessoas começaram a usar essa expressão, demonizar partidos políticos, movimentos sociais e sindicatos. Se eu digo na minha igreja ao trabalhador que está lá que partido político, movimento social, sindicato não é uma coisa de Deus, por ser esse discurso vertical que desce de um líder que tem um discurso do medo, obviamente essas pessoas vão obedecer esse líder. Com
Com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, com amplo apoio da classe trabalhadora evangélica, uma questão atravessou todas as forças de esquerda no país. Por que esse grupo específico aderiu a um discurso fundamentalista? Pastor Bruno acredita que, assim como os partidos de esquerda e os movimentos populares, as igrejas com a perspectiva mais progressista também se distanciaram da população periférica, que hoje é majoritariamente evangélica. A igreja, de alguma forma, ela se encantou com a chegada de uma primavera, estar no poder, que se distanciou das periferias, se distanciou das pessoas, se distanciou dos trabalhadores. Quando a igreja sai desse lugar, as igrejas fundamentalistas, elas chegam nesse lugar com um discurso muito mais forte. A gente acaba perdendo pessoas, e aí eu não estou falando perder pessoas para a igreja A, B ou C, mas perder para esse discurso fundamentalista. Essa tensão entre evangélicos e militantes de esquerda é vivenciada no dia a dia de Rosenilda Maria, a assentada do MST em Pernambuco. Que a gente sabe que existe também no meio muita resistência. Não pode negar isso, que existe essa resistência também entre o evangélico e os movimentos sociais. Mas a gente sabe que hoje a gente vendo que essas mãos estão se dando, né? Que a gente está vendo que esse trabalho está dando certo, que a gente se unir, enquanto mais a gente se une, mais vai dar certo. Porque tu tem vontade de lutar, eu tenho a minha fé que aquilo vai dar certo. Então junta a tua vontade de lutar com a minha fé, né? Em Deus, e aí Deus vai ajudando, né? Encerramos aqui o terceiro e último episódio da série Fé em Disputa, a ascensão dos evangélicos no Brasil. Você também pode assistir a versão deste podcast em documentário no canal do Brasil de Fato no YouTube. A apresentação, produção e reportagem são minhas, Afonso Bezerra. O tratamento de roteiro e direção de podcasts é de Camila Salmásio. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone. Identidade visual de Rafael Canoba. Estratégia de divulgação Rafaela Cury. Também usamos áudios da TV Brasil, da AFP e do canal do pastor Silas Malafaia. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis.